Queridos amigos, que alegria, mais uma vez pela nossa TV, A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz. Esse projeto está quase que no seu término. Hoje, o penúltimo capítulo do livro Entre a Terra e o Céu. Livro que nos traz muita emoção, mas ao mesmo tempo muitos ensinamentos para a nossa vida. Por que hoje nós temos que reformar os nossos corações, os nossos pensamentos? Por que vale a pena tentar se recompor o máximo possível com aqueles que nós chamamos de desafeto, que estão ao nosso lado? Então é uma mensagem de otimismo, de esperança, mostrando as raízes da reencarnação diante da nossa vida. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, já na preparação para o próximo livro, nos domínios da mediunidade. Este livro em particular trouxe muitos ensinamentos em torno do que vem a ser inspiração, o anjo da guarda, os nossos centros de força, também conhecido como chakras. Então é um livro que mostra personagens comuns, a qual nos identificamos com este ou com aquele, a qual também sentimos a dor deste ou daquele outro. É um livro fácil no seu entendimento, mas com muitas nuances que merece da nossa parte atenção. Agradeço muito a Deus por nos permitir este projeto, a qual a pessoa que mais ganhou com esse estudo não foi ninguém que está nos acompanhando do outro lado. Fomos nós mesmos quem apresentamos. Agradeço muito a sua companhia, a sua participação, o seu compartilhamento, que é para você, para vocês que fazemos este estudo e também para nós. Que Jesus nos abençoe no dia de hoje. Capítulo 39. Ponderações. Decorrido um mês, sobre os esponsais de Silva, certa noite, por solicitação de Odila, fomos em busca de Zulmira e Antonina para uma reunião íntima no lar da bênção. Ambas, alegres, revelavam-se enlevadas fora do corpo denso. Enlaçadas e felizes, contemplavam a terra e o céu, tocadas de sublime esperança. Reduzida, a assembleia de amigos aguardavam-nos no domicílio de Brandina, em meio de cativantes manifestações de carinho e de apreço. Dentre todas as afeições presentes, sobrelevavam-se Irmã Clara, que viera igualmente ter conosco. As duas, excursionistas ao contato daquele ambiente de genuína fraternidade, rendiam-se ao êxtase da paz e da alegria. Afigurava-se-lhes haver encontrado o paraíso, tão pura se lhes desenhava no semblante a exaltação interior. No recinto amplo que Brandina adornara de flores, permutavam-se frases amigas e consoladoras impressões. No mundo espiritual é comum estas ponderações salutares. O estudo passado, o livro anterior a este, Libertação, nós vimos que na Cidade Estranha ministravam ponderações inferiores, de separações, de incentivar o companheiro a não ir em determinada religião. Está muito bem descrito. Quem tiver mais interesse, estude o livro Conosco Libertação. Aqui nós estamos vendo o oposto. O Lar da Bênção é uma oficina de trabalho para Blandina, Mariana, Odila, que está acompanhando o filho Júlio, que está tendo também a oportunidade de renovar o seu íntimo
e continuar sua jornada evolutiva. E eles, no Lar da Bênção, junto com Amaro, junto com Zulmira, uma pessoa se destacava, Irmã Clara. É natural. Quando nós podemos estar até no mesmo ambiente, mas aquele espírito mais categorizado, mais espiritualizado, mais adiantado, a sua luz, ela irradia, ela ultrapassa o seu desejo de manter-se no anonimato. Aqui nós vamos ver eles traçando no plano espiritual projetos futuros. Às vezes nós imaginamos assim, a reencarnação é um projeto fechado, quando é uma reencarnação programada e já está tudo programado. É um grande engano. Ninguém sabe o dia de amanhã. Eu posso pegar um carro, advertidamente, dar 200 km por hora, bater numa árvore e tirar minha vida e eu ter muitas coisas ainda planejadas para esta vida. Então é um engano quando nós imaginamos assim, tudo está detalhado. Não. Aqui nós estamos vendo numa mesa Odila, Irmã Clara, Zulmira, Amaro, encarnados e desencarnados, traçando novos projetos para o futuro de algumas pessoas que estavam em jogo. Então nós percebemos que Zulmira e Antonina entram no Lar da Bênção irradiante. Conforme nós vamos lendo os capítulos, vamos relembrar que na última vez que Zulmira foi, quando Júlio havia desencarnado, logo nos primeiros dias, ela não reparou sequer a beleza do ambiente. Zulmira agora está no mesmo ambiente e está reparando a sua beleza, as flores, a beleza do céu, a beleza das árvores. Então nós percebemos que quantas vezes na nossa vida nós desperdiçamos o tempo com os nossos problemas íntimos, sem sequer reparar a beleza de tudo aquilo que o mundo nos oferece. Então nós percebemos que por mais difícil que a vida pareça em alguns momentos de nossa vida, se nós tivermos os olhos da fé, a convicção da fé, com certeza nós não vamos perder os olhos vendo as coisas divinas que Deus criou, mas ao mesmo tempo sempre pedindo força e coragem para o alto para podermos sublimar aqueles momentos de resgate para a nossa evolução. Multiplicadas notas de beleza enriqueciam a conversação, quando Antonina, mais lúcida que a companheira, indagou pela razão do favor de que se viam aquinhoadas. Antes de eu dar a continuidade, para nós entendermos, é interessante perguntar por que Antonina estava junto com Zulmira. Vamos relembrar que as duas perderam um filho em tenra idade e as duas crianças, que eram Marcos e Júlio, estão nessa instituição. Então isso é interessante nós notarmos. O reconhecimento transbordava-lhes do coração à maneira do perfume a evadir-se do frasco. Clara afagou-a de leve e explicou maternalmente: filhas, em nossa romagem na vida, atravessamos épocas de sementeira e fases de colheita. Na missão da mulher, até agora, vocês receberam do tempo os choques e os enigmas plantados à distância. Com a humildade e a fé, com o bom ânimo e o valor moral, venceram árduos conflitos que lhes fustigavam as melhores aspirações. Foram dias obscuros, do pretérito, refletidos no presente. Contudo, agora,
Acerenou-se-lhes a estrada. A paciência que se devotaram evitou a formação de nuvens da revolta e o céu se fez, de novo, claro e alentador. É como se o dia renascesse, resplendente de luz. O campo da existência exige mais trabalho e o tempo de semear ressurge ao viçareiro. A palestra em torno cessara de repente. Os circunstantes buscavam ouvir a benfeitora, significando, com o silêncio, que nela se encarnava para nós a sabedoria. Então aqui nós percebemos que Clara, que era aquele personagem que num determinado momento o ministro Clarencio foi convidá-la para auxiliar com o seu amor para o envolvimento, principalmente a Odila, agora entra em cena, porque agora é hora de despertar em Zulmira e Antonina, que já estão com o coração em alegria. Antonina casou-se com Mário, Zulmira refez seu casamento, a sua saúde, e as duas aparentemente estão gozando de uma felicidade dos quais Clara vem fazer lembrar que agora elas já passaram pelos momentos difíceis, momentos tormentosos, que houve essa necessidade reencarnatória, mas que agora era hora de assumir novos compromissos. Compromissos viçareiros, que significa exatamente compromissos mais sérios com esses mesmos personagens que estão envolvidos nessa história, para se conduzirem de maneira diferente. Então agora é aquele chamamento de poder, depois da tormenta vem a bonança. Então agora é hora de assumir novos compromissos em nome do Evangelho, em nome da própria evolução que eles estavam pleiteando naquele momento. Vamos continuar a leitura para nós entendermos tudo isso. Depois de ligeiro intervalo, nossa amiga continuou. Agora que a oportunidade favorece a renovação, é preciso saber reconstruir o destino. Não olvidemos. A vida reduz-se a triste montão de trevas, quando não se faz plena de trabalho. Fujamos à velha feira da lamentação, onde a inércia vende os seus frutos amargosos, para levantar, porém, a escada de nossa ascensão. É imprescindível banhar o espírito, cada dia, na fonte viva do amor que recompensa a si mesmo com a alegria de dar. O Pai Celeste é onipresente, através do amor de que satura o universo. O sentimento divino é a corrente invisível em que se equilibram os mundos e os seres. Do trono excelso nasce o eterno manancial que sustenta o anjo na altura e alimenta o verme no abismo. A mulher é uma taça em que o todo sábio deita a água milagrosa do amor com mais intensidade, para que a vida se engrandeça. Irmãs, sejamos fiéis ao mandato recebido em muitas ocasiões, quando nos prendemos à lama do egoísmo ou ao visco do ódio. Poluímos o líquido sagrado, transformando-o em veneno destruidor. Guardemos cautela,
o preço da verdadeira paz reside no sacrifício de nossas existências. Não há sublimação sem renúncia no castelo da alma, como não há purificação no cadinho sem o concurso do fogo que acrisola os metais. Irmã Clara é um espírito que já traz consigo uma doçura e uma clareza muito grande. Há espíritos que apenas desenvolveram a clareza e outros apenas o amor. Clara é aquele personagem que já conseguiu desenvolver as duas asas por igual. Já trabalha no bem, já constitui um lindo currículo em prol de si mesmo e tentando ajudar aqueles que há 2000 anos estão ainda mergulhados em trevas densas. É muito importante este preâmbulo, envolvendo Zulmira e envolvendo também Antonina, porque se ela fosse direta no que ela está propensa a orientar, pode ser que não teria êxito. Então esta preparação, falando de Deus, falando do compromisso reencarnatório, falando de que a vida é um planejamento espiritual, falando de que nem sempre albergaremos em nosso dia aquilo que desejamos, isso é proposital. Ela está desanuviando o coração daquelas duas, para que quando ela for fazer propostas mais sérias, elas já estejam emocionalmente preparadas. Quando eu vou e dou uma notícia de súbito, a pessoa pode ter uma determinada reação. Se eu preparo a pessoa, eu vou mostrando outros caminhos e adentro no assunto proposto, naturalmente se torna mais fácil. É a tática que está usando esta irmã, de muito bom senso, de muito entendimento, conhecendo a psicologia humana, conhecendo as fragilidades humanas, porque apesar de Antonina e apesar de Zulmira estarem num grau bem promissor espiritualmente falando, promissor porque podemos perder uma existência com um simples não, com um simples sim. Então, enquanto nós não chegarmos do outro lado, nós não conquistamos nada. Eu posso pôr uma vida toda de trabalho a se perder na última atitude que eu tomo na minha vida. Então, eu só vou poder dizer que eu fui um vitorioso na minha vida quando eu chegar do outro lado e fizer uma recapitulação da minha vida. Até hoje eu não conquistei nada, porque eu posso daqui para frente pôr a perder o pouco que eu conquistei pelo meu esforço. Então nós vamos ver, Clara, André, é muito interessante isso, né? Quando ela inicia suas falas, dizendo das tormentas, dos vendavais que eles tiveram que passar na vida, que agora eles vão ter novos desafios. Isso não quer dizer que as duas vão ter a felicidade plena aqui na Terra, não. Porque agora elas vão ter e estar diante da própria consciência. Então agora nós vamos ver que elas estão sendo preparadas, Antonina para receber Leonardo Pires, que não vai ser fácil, vai ser um reencontro ainda complicado, e nós vamos ver também Zulmira acompanhar Júlio crescer, e vamos relembrar que os desafetos não se apagam do dia para a noite, que em determinados momentos reencarnatórios vai vir à tona tudo isso. Então ela está preparando o campo das duas para que as duas possam entender o compromisso que ainda terão que assumir perante ao plano espiritual e perante a própria consciência delas. Vamos continuar a leitura. Clara fitou Antonina de modo particular e aduziu: filha, nossa Zulmira compreende hoje, sem necessidade de maior incursão no passado, o santo dever de asilar o pequeno Júlio no santuário materno. Percebemos que a instrutora, registrando o imperativo do descanso mental para a segunda esposa do ferroviário, que vinha
de terminar longas refregas na preservação da própria saúde, buscava poupar-lhe exercícios mnemônicos. Nossa amiga prosseguiu, indicando Zulmira com o olhar. Está consciente de que a maternidade a espera de novo, em tempo breve. E você? Com a irradiante bondade que habitualmente lhe marcava a expressão fisionômica, acentuou. Recorda-se das experiências antigas e permanece atenta às razões que lhe inspiraram o segundo matrimônio? Ante a surpresa que se estampou no semblante da interpelada, a orientadora, num gesto que nos era conhecido, nas operações magnéticas de Clarencio, acariciou-lhe a fronte de leve e repetiu: lembre-se, lembre-se. Aqui nós percebemos que André Luiz e Hilário perceberam que nesse momento não foi a figura de Clarencio, foi a figura de Clara. Era a Clara que estava neste momento conduzindo o diálogo e dando o norte para aquelas duas pessoas. Segundo Clara, Zulmira já estava consciente de que o Júlio que ela deu à luz foi o mesmo Júlio que ela desejou a morte, que era o primeiro filho do ferroviário com Odila. Ela já estava ciente, mas ela não tinha muito estrutura para ficar retornando muito ao passado. Ela estava assim equilibrada, ela estava assim com a saúde reequilibrada, mas ela ainda trazia um equilíbrio deficitário, diferente de Antonina. Antonina, nessa história toda, ela lembrou apenas quando foi aberto o seu véu do esquecimento, naquele dia em que foi ajudado Leonardo Pires. E lá ele retorna no passado e ele chama por Lola. E de repente Lola, que hoje é Antonina, estava dormindo num quarto próximo, ela se levanta e ali tem aquele diálogo. Mas ficou por ali. Não teve outras oportunidades de esclarecer como seria. Aqui ela já pergunta do compromisso que ela assumiu no segundo matrimônio. Ela não estava apenas ali com Mário Silva para que ele pudesse ajudar ela na condução dos 3 filhos. Antonina estava na vida de Mário Silva, primeiro, para ajudá-lo a se encontrar perante si mesmo. Outro ponto fundamental. Ela, junto com Silva, receberiam Leonardo Pires, aquele mesmo triângulo amoroso do passado. Então nós percebemos que é importante esse regresso na época do Paraguai para que ela possa ter consciência do porquê de dar luz a um novo filho, porque ela, no íntimo, pode ser que ela já pensava assim, eu já tenho 3 filhos, já tenho 30 e poucos anos, aqui vai ser despertado nela a necessidade de uma nova gestação, e aqui já vai ser preparado espiritualmente a notícia de que o filho que está sendo proposto a ela é aquele mesmo que ela havia traído no passado. Mais ou menos o que nós já vimos no livro Missionários da Luz com a preparação da reencarnação de Segismundo. Então nós vamos perceber, André, que mediante a isso que eu acabei de ler, que é a questão da TVP, agora é feito em Antonina. Já havia sido feito em Zulmira, né? Antonina foi Loura e Barrúria, aquela cantora, né? Que agora tem que ser despertada porque ela vai ajudar exatamente aquela pessoa que ela traiu, Leonardo Pires. Com quem? Com o Esteves, que hoje é o Mário Silva, que é o marido de Antonina, o novo marido de Antonina. E agora eles vão ter que receber exatamente uma criança, que é o Leonardo Pires, do qual os dois fizeram tanto mal para Leonardo, que hoje vai voltar na condição de filho, né? Então ela teve que voltar. Agora nós vamos ver a conversa dela, Antonina, sobre o processo da hipnose, voltando no seu arquivo mental para aquela reencarnação
na condição da cantora. Ela vai relembrar o que ela fez. Vamos acompanhar. Bafejada pelo poder de irmã Clara, em determinados centros da memória, Antonina fez-se pálida e exclamou, controlando a própria emoção: sim, sou eu, a cantora. Revejo dentro de mim os quadros que se foram, os conflitos no Paraguai, uma chácara em Luque, a família ao abandono, José Esteves, hoje Mário. Sim, percebo o sentido de minhas segundas núpcias. Denotando aflição no olhar, acrescentou: e Leonardo? Onde está Leonardo, o infeliz? Não precisa dilatar reminiscências, disse Clara, bondosa. Não nos achamos num gabinete de experimentos, e sim numa reunião fraternal. Fitando-a significativamente, ajuntou: basta que você se recorde. Em seguida, repartindo a atenção entre as duas, prosseguiu: brevemente, vocês serão chamadas a novo esforço no apostolado materno. Zulmira recolherá o nosso Júlio na concha do coração, e você, Antonina, restituirá a Leonardo Pires, seu avô e associado de destino, o tesouro do corpo terrestre. No santuário doméstico, as afeições transviadas se recompõem, a fim de que possamos demandar o futuro. Ao clarão da felicidade, filhas, ninguém avança sem saldar as próprias contas com o passado. Paguemos, desse modo, os débitos que nos aprisionam aos círculos inferiores da vida, aproveitando o tempo de detenção no resgate, em maior aprimoramento de nós mesmas. Amemos, aperfeiçoando-nos, identifiquemos no lar humano o caminho de nossa regeneração. A família consanguínea na Terra é o microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço à família, maior que se constitui da humanidade inteira. O parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer, valendo-nos dele para melhorar-nos em humildade e compreensão. Um pai incompreensivo, um esposo áspero ou um filho de condução inquietante simbolizam linhas de luta benéfica em que podemos exercitar a paciência, a doçura e o devotamento até ao sacrifício. Especialmente no tocante aos filhos, não nos esqueçamos de que pertencem a Deus e à vida, acima de tudo. Na esfera carnal, a providência divina nos cela a memória, no favor do renascimento, envolvendo-nos com o sopro renovador de abençoada esperança. Por isso mesmo, não nos cabe olvidar que os filhos são sempre laços preciosos da existência, requisitando-nos equilíbrio e discernimento em todas as decisões, para desobrigar-nos da grande tarefa que a maternidade nos impõe. É imprescindível entender-lhes o psiquismo, diferente do nosso, a exigir muitas vezes um tipo de felicidade que não se harmoniza com o nosso modo de ser. Saibamos, assim, prepará-los, sem egoísmo,
para o destino que lhes compete. O carinho escravizante assemelha-se a um mel envenenado, enredando-nos na sombra. Conservemos nosso espírito, arejado pela justiça, para que a nossa afetividade seja uma bênção, com a possibilidade de educar os que nos cercam na escola do trabalho salutar. Então aqui nós percebemos que Antonina, e lógico que isso também está servindo para Zulmira, que as duas estão tendo o informe de que serão mães, novamente. Só que são duas crianças que vão requisitar delas muito esforço. E aqui eu até acredito que a situação de Antonina é mais grave, porque Amaro aceitou Júlio, e Amaro vai trabalhar para que mãe e filho possam ter uma convivência em paz. Os três, Antonina, Leonardo Pires e Esteves, tiveram um problema entre si, e Mário Silva não tem ainda uma religiosidade, apesar de fazer o evangelho no lar, ainda está conhecendo os meandros espirituais, então vai ter Antonina na retaguarda. Ali não, ali no outro lar tem Amaro, que já aceitou o Júlio e já pediu perdão a si e a Júlio. E nós vamos ver agora também, André, que muitas pessoas podem pensar assim, mas Antonina já é um espírito bom. Não. Antonina também vai se curvar perante a criatura de Leonardo Pires. Não vamos nos esquecer disso. Vai ser algo muito forte para ela. Vai ser algo muito difícil, porque vai vir naquela condição de um filho que vai cobrar, de um filho muitas vezes rebelde, de um filho muitas vezes difícil de lidar. Então agora nós vamos perceber que realmente Antonina vai ter um grande desafio. Primeiro, porque Mário, agora que está tentando entender os princípios religiosos da reencarnação, isso vai ajudar muito ele, sem sombra de dúvida. E esse posicionamento de Antonina também vai ajudar muito a ela, mas que os dois vão ter grandes dificuldades, isso nós não temos dúvida. E é isso que Clara está explicando para Antonina. Para Antonina e também para Zulmira, já que era uma conversa que a orientação também serve para as duas. Então nós vamos ver as duas que verdadeiramente traíram e os 4 envolventes nesse processo da traição. Olha que coisa interessante. É a reencarnação. Isso daí acontece, pode ser que no nosso lar aconteça isso também. Não estamos aqui dizendo que toda relação difícil entre pais e filhos é oriundo de um triângulo amoroso, mas muito provavelmente já teve esse remanescente de ontem que trazemos no hoje. Vamos continuar a leitura. Na pausa que surgiu, espontânea, Zulmira indagou com simplicidade, abnegada benfeitora, como agir para solucionar os problemas com segurança. Agora nós vemos aqui então, André, Zulmira preocupada, porque é aquela velha história, todo mundo quer ter filho, mas todo mundo quer ter filho perfeito. Todo mundo quer ter filho que não tenha problemas, que não tenha dificuldades. E como Clara está expondo para as duas que vão ser 2 filhos problemáticos no campo desse reencontro do passado, então Zulmira, com humildade, pergunta: como devemos agir? Vamos ver a resposta. Vocês superarão dias alarmantes de crise espiritual, informou a orientadora prestimosa, e conquistaram o ensejo de reestruturação do próprio destino. Agora, repitamos, é tempo de semear. Valorizemos a oportunidade de reaproximação. São vocês 2 núcleos de força, suscetíveis de operar valiosas transformações nos grupos domésticos, a que se ajustam. Façamos da amizade o entendimento fraterno,
que tudo compreende e tolera, movimenta e ajuda na extensão do sumo bem, a vizinhança e a convivência, no fundo, são dons que o Senhor nos concede a benefício de nosso próprio reajuste. Então aqui, André, uma outra coisa que me chamou muito a atenção, acho que de você e também do nosso telespectador da TV A Caminho da Luz, é que agora Clara, mediante a pergunta de Zulmira, joga a responsabilidade para as duas famílias. Como os dois espíritos que estão vindo também é associado a delitos do passado, eles vão ter a grande oportunidade agora de uma ajudar a outra, de uma família ajudar a outra família na criação desses dois filhos. Então isso é muito interessante nós notarmos que a providência divina pensou até nisso, que para que os dois pudessem ter êxito, lógico que Amaro e Zulmira vão interferir em alguns momentos na educação do filho de Antonina e de Mário, e Antonina e Mário também vão, de uma certa forma, auxiliar na educação de Júlio. Há essa necessidade, olha que coisa interessante, não é? Antonina, André, teve 4 filhos, mas vamos relembrar que Marcos desencarnou e os outros 3 filhos cheios de doçura. Eram crianças tranquilas, crianças em paz, e Antonina já estava sendo preparada que esse não seria. Ele não teria problemas de saúde propriamente, ele teria problemas comportamental. Sim, pelo reencontro, ele não saberia, a criança e os próprios pais não saberiam dizer onde que nasceu aquilo, mas à luz da reencarnação, à luz do postulado espírita, nós conseguimos perfeitamente compreender a narrativa de André Luiz. Por isso que eu acho muito bonita essa frase, para ir para o final, não é? Vocês superarão dias alarmantes de crises espirituais. Por isso que ela está falando o tempo todo. Veja, muitos podem estar se perguntando, mas por que não é o ministro Clarencio que está ministrando essa palestra? Por que é Clara? Porque nós já vimos no discorrer da obra que Clara é aquele ser mais preparado no campo amoroso. Porque para que eles possam suprir esses momentos difíceis, é só o amor. E é por isso que Clara está em ação nesse momento. Vamos para o final da leitura. Por que Zulmira e Antonina ensaiassem perguntas novas? Clara acentuou: não temam. A prece é o fio invisível de nossa comunhão com o plano divino e, à luz da oração, viveremos todos juntos. Em todas as dúvidas, prefiramos para nós a renunciação construtiva. Situar a responsabilidade de nosso lado é facilitar a solução dos problemas. Sorridente, rematou: não nos esqueçamos do privilégio de servir. Logo após, o pequeno Júlio foi trazido ao recinto por vasto cortejo de gárrulas crianças. Risos e lágrimas se misturaram no louvor à bondade divina. Depois de algumas horas, consagradas ao reconforto, escoltamos, de novo, as duas mães, reconduzindo-as ao campo físico para o sublime labor no lar terrestre. Então nós vimos que este penúltimo capítulo é a preparação da volta de Leonardo Pires e da volta de Júlio. Eu vejo sim como uma reencarnação desafiadora, mas que os personagens têm plenas condições de receberem como filhos. Amaro e Zulmira já estão maduros o suficiente para receberem. Também vejo esta madureza em Antonina, um preparo e um esforço também de Mário Silva. Será fácil? Não será, mas será benemérito.
será um desafio que, se eles conseguirem aproveitar a oportunidade, aproveitar o ensejo, tirarão daí aquela nuvem do antagonismo e farão Júlio novamente um amigo. Farão Leonardo Pires novamente um amigo. Não conseguiram fazer isto com Amaro e com Mário Silva? Por que esses dois reencarnantes também não teriam um final feliz? As famílias eram religiosas. Isso fará uma diferença muito grande, porque nos momentos difíceis pedirão força na prece. Nutrem o evangelho no lar. Nutrem um bom pensamento. Evelina, com seu poder de prece, com seu poder de louvar, com seu poder de pedir. Então eu vejo sim que vai ser um desafio, mas um desafio que eles têm capacidade para suportar. E sem contar também, André, que vai haver o véu do esquecimento. E essas crianças vão nascer sob o guante de uma educação mais severa que se exigia naquela época, mas também de muito amor. Vamos relembrar que tanto Júlio, que com certeza vai continuar participando dos cultos domésticos do Evangelho no Lar, a casa de Antonina, Júlio também será auxiliado junto do personagem de Leonardo Pires, na condição desse novo filho de Antonina. Então eles vão começar a ter as orientações espirituais, desde criança vai começar a ter aquela fagulha do entendimento da vida. Então o amor, sem sombra de dúvida, das reencarnações que eles viveram, essa está sendo a reencarnação mais propícia para todos esses membros e participantes, porque está coroado dessa condição de prece. Eu vou iniciar o próximo capítulo falando sobre isso, não é? Porque se nós pegarmos o livro, nós vamos ver que o primeiro capítulo que tanto nos marcou é em torno da prece. Veja, em torno da prece. É a nossa rogativa, é o nosso pedido, é realmente a nossa condição de colocar ao alto as nossas dificuldades. O último capítulo intitula Prece. Já é quando a prece fez o seu papel, é quando a prece teve o seu desdobramento, e ali então nós vamos ver um desfecho maravilhoso, que será o último capítulo, que será o último vídeo desse projeto que é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Ao encerrarmos o nosso vídeo, o nosso pedido costumeiro: deixe o seu like, comente no vídeo, se inscreva no canal, habilite as notificações. Se está te trazendo luz e informações, aproveite, pegue este mesmo link, divulgue nas suas redes sociais, convide os seus amigos espíritas ou espiritualistas a estudarem conosco. Ajude a propagar. Se está te ajudando, naturalmente ajudará também a outras pessoas. E o Seja Membro é uma forma que você tem de cooperar com o CEPAC. Quando você se torna membro, é uma semente que você tem a oportunidade de lançar, germinando nas atividades assistenciais que temos na cidade de Itapira. Também temos o WhatsApp para que possa entrar em contato conosco, 19 997 782794, e um canal no Telegram, Divulgando Espiritismo. Eu também convido as pessoas a conhecer os livros de minha autoria e os outros livros publicados pela TV A Caminho da Luz, através da loja acaminhodaluz.com.br, como você também pode adquiri-los, os e-books, através da plataforma da Amazon. A sua ajuda, ela é muito importante. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa de hoje pela TV A Caminho da Luz, estudando as obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.